Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, meus amados. Hoje, dia 7 de junho de 2020, domingo, dia do Senhor, eu quero partilhar e orar com você em cima deste santo Evangelho da liturgia diária. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo do 16 ao 18, aonde o próprio Deus fala pela boca de João. Deus fala comigo e com você. O próprio Deus, como diz a santa palavra de Deus, em João, neste mesmo livro, em João capítulo 6, versículo 63, esta palavra é espírito e vida. São João da Cruz diz que a palavra de Deus é a carta de Deus para nós. Nossa oração é a nossa carta para Deus. Deus diz neste versículo 16, através da boca de João, ele diz que ele amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. Deus dizendo para mim, para você, para nós, ele traz aqui uma palavra profética, uma promessa. E Deus continua falando neste versículo 17 do capítulo 3 de São João. Ele diz que ele enviou o filho dele não para condenar, mas para salvar. Ele enviou o filho dele, Jesus, não para condenar, mas para salvar. Também São Marcos diz, em Marcos capítulo 2, versículo 17, Deus enviou o filho dele não para condenar, mas para salvar aqueles que estão perdidos. Mas Deus nos exorta neste versículo 18 do capítulo 3 de São João. Deus traz aqui uma exortação, onde ele diz: quem nele crer não será condenado. Quem crer no Filho de Deus não será condenado. Mas todo aquele que não crer no Filho de Deus, em Jesus, já está condenado. Deus aqui nos exorta. Todo aquele que não crer no Filho de Deus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Deus veio nos visitar através do Filho. Quem não crer, como fala o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 a seguir, quem não crer que Jesus veio, caminhou no nosso meio, já está condenado. Mas Deus continua se revelando para mim e para você, para nós, porque este santo Evangelho, Deus faz aqui declarações fantásticas para nós. Neste livro de São João, através do próprio apóstolo João, Deus faz declarações fantásticas para nós. Em João capítulo 15, versículo 16, o próprio Deus fala também que foi Ele que nos escolheu primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. Não foi eu, não foi você, não foi nós que escolheu Deus, que amou Deus primeiro. Foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos amou primeiro. Como fala Deus também pela boca do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Antes de existir céu e terra, mar, montanhas, Deus já tinha te escolhido e já tinha me escolhido. Como fala também Deus pela boca do profeta Isaías, Isaías 43, Deus fala pela boca do profeta, ele te chama e me chama pelo nome. Como fala Isaías 43, versículo 1, Deus nos chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome. Deus não chama nenhum de nós por apelido. Deus te conhece e me conhece. Deus nos sonda. Deus olha, como fala o Salmo 32, versículo 14. Deus olha
para mim e para você. Deus olha para nós e as nossas atitudes agradam o coração de Deus. Mas Deus continua dizendo ainda, em Isaías também, pela boca do profeta Isaías, em Isaías 49, versículo 14 a seguir, que Ele nos ama tanto que Ele tem o seu nome, o meu nome, o nosso nome gravado na palma da mão dEle. Quando Deus diz mão, Ele diz mão, mas referindo o coração. Ele tem o seu nome, o meu nome, o nosso nome gravado na palma da mão dEle. É no coração dEle. Deus diz, mas Deus não para por aí. Voltando no capítulo 43 de Isaías, Deus continua dizendo pela boca do profeta Isaías, ele diz que se eu, você, nós passarmos pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. Se passarmos pela água, a água não vai nos submergir, porque Ele está conosco. Diz no versículo 2, 3 e 4, porque Ele está conosco. Deus já dizia que nós iríamos passar por lutas, por provações, por grandes e grandes provações, por grandes lutas. Deus já previa aí, Ele diz, se você, eu, nós passarmos pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. Se passarmos pela água, a água não vai nos submergir. E Ele continua dizendo para mim e para você, Isaías 43, versículo 13, que quando Ele executa, ninguém pode impedir a execução do Senhor. Ninguém pode impedir a ação de Deus. Ninguém pode impedir o agir, o mover de Deus, porque é Ele que move as águas. É Ele que fez o céu acima do céu, terra abaixo da terra. Ele que faz mover a água. Como fala também em Isaías 43, versículo 18. Para mim e para você, para nós, não lembrar mais de coisas velhas, porque Ele faz nova todas as coisas. Não lembreis mais de coisas passadas, porque Ele diz que faz coisas novas a partir de agora. O velho ficou para trás. E Deus quer fazer você, eu, a partir de agora, escrever uma história nova. Nós mesmo, a partir de agora, eu e você escrevermos uma história nova, como fala Romanos, capítulo 8, versículo 35. Deus fala pela boca de Paulo que Ele nos trouxe aqui para escrevermos uma história de vitória. Deus nos trouxe aqui para escrevermos uma história de vitória, para sairmos desta vida como um vitorioso. Deus não nos trouxe aqui para sairmos daqui como um derrotado. Por isso que Deus, Ele nos redimiu. O que é redimir? Redimir é comprar aquilo de novo que Ele tinha perdido. Redimir é pegar aquilo que era seu de volta. Redimir, Ele nos redimiu, como fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 a seguir. Ele nos comprou novamente, não foi pelo ouro nem pela prata, mas foi pela morte e morte de cruz do seu Filho amado, Jesus. Ele, Deus, nos redimiu de volta, porque Deus nos fez. Mas através do pecado de Adão e Eva, nós fomos escravos do pecado e passamos a ser escravo do pecado e do mal, aonde o mal, ele rompeu a nossa amizade com Deus através do pecado de Adão e Eva, mas Deus deu o seu Filho amado, Jesus, como fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, e Ele nos redimiu, nos comprou, não foi pelo ouro nem pela prata, mas foi pela morte e morte de cruz do seu Filho amado Jesus. Como quando você tem um carro, você vende este carro e transfere para
outra pessoa, já não é mais seu, mas você vai lá novamente e compra, paga e transfere novamente para você. Ele vem para o seu nome, ele volta a ser seu. Deus fez assim comigo e com você. Ele nos redimiu, ele comprou nós de volta, mas através da morte de cruz de Jesus. Só eu e você olharmos para a cruz, nós vamos ver o quanto nós valemos para Deus, o qual é o seu valor, o meu valor, o nosso valor. Nós valemos para Deus o preço da morte de cruz de Jesus. Eu, você, nós temos coragem de dar o nosso filho para morrer por alguém? Deus deu para morrer por mim e por você. Como ele fala em Romanos 5, capítulo 5, versículo 6. Ele deu o seu filho para morrer por nós quando nós éramos inimigo dele, de Deus. Mas como ele fala também em Romanos, capítulo 5, versículo 9. Jesus morreu por mim e por você, mas ressurgiu ali dos mortos. Surgiu e ressurgiu entre os mortos. Jesus ressuscitou ali no terceiro dia e venceu a morte. A morte não tem poder mais sobre Jesus. Como diz o livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo 13. Como diz o livro de Sabedoria, capítulo 2, versículo 23. Deus é o autor da vida. O demônio que é o autor da morte. Mas Deus, ele te comprou, me comprou, nos redimiu, pegou de volta para ele. Ele nos redimiu através da morte de cruz do seu Filho amado. Jesus, você, eu, nós valemos. Nós custamos para Deus o preço da morte de cruz de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela intercessão dos anjos e arcanjos e de Nossa Senhora. Pai Santo, nós queremos aqui vos louvar, vos adorar, nós queremos aqui vos exaltar, Pai, porque o teu amor por mim, ele é real e verdadeiro. O Senhor diz que me ama e provou que me ama, dando o seu Filho único Jesus para morrer por mim e para nós, para a humanidade. Pai Santo, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, porque tu és Deus, tu és Senhor, tu és Mestre. O Senhor quis provar para nós que nos ama abundantemente. O teu amor, Pai, só tem início, não tem fim. Mas nós queremos, Pai, que o Senhor nos dê a graça de nós conhecermos o Senhor. Conhecermos o Senhor. Pai Santo, nós te suplicamos, nos dê a graça de conhecer o Senhor, de reconhecer o Senhor, de sermos também encharcados pelo seu amor, Pai. Como o Senhor fala em Romanos 5,5, teu amor foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Pai Santo, nos encharca, envia teu Espírito Santo, abra as comportas do céu, os reservatórios do céu, Pai. E venha agora, Pai, nos encharcar, nos inundar, para que nós possamos transbordar o seu amor, Pai, por onde o Senhor nos enviar, para que as pessoas também possam ter um encontro com o Senhor, reconhecer o Senhor, ser também encharcado pelo teu amor, Pai Santo. Em nome de Jesus, nós te suplicamos, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora e dos anjos e arcanjos. Amém.